Liz, Oi? coloca um suco pra mim. Oi? A jarra tá na sua frente. Só virar assim, ó. Pô, foi. Casar pra isso. Tem que trabalhar. Oi? Não, eu já mandei o e-mail. Não, por favor, não. Pode ficar tranquilo, eu já mandei pra você. Até 5 horas eu vou resolver isso. Por favor, fica tranquilo. Fica tranquilo, por favor. Liz, Oi? tem sorvete aí? Traz pra mim. Sorvete acabou e eu te falei isso desde ontem. Eu já falei, pode ficar tranquilo, cara. Não. Ô, Fred, você vai lavar esse prato aqui que você sujou, né? Com certeza você vai. Isso não é trabalho seu? Oi? Meu trabalho é daqui a pouco. Tô me arrumando pra isso. Se eu não sair em 5 minutos, chego atrasado. O prato é seu. Liz, Você o que comeu. eu tô fazendo, Liz? O chefe tá falando comigo agora, eu preciso resolver minhas coisas, eu também tô trabalhando. Ah, e por isso eu tenho que fazer tudo sozinha? Eu não sei se você reparou, mas essa blusa podre que você nem botou pra lavar quando você chegou, você não pode me ajudar nem um pouquinho? Mais um pouco, Liz, eu fico o dia todo fora pra trabalhar, pra botar sustento nessa casa e você vai falar isso comigo agora. Meu querido, só você que trabalha nessa casa? Por quê? Arrumar a casa eu faço sozinha, você não me ajuda em um A. Agora, trabalhar, meu querido, nós dois Você trabalha trabalhamos. porque você quer. Eu já quê? falei com você pra você largar o trabalho e ficar só em casa. Você tá maluco? Você quer que eu largue meu emprego? Você quer que eu fique E por como que não? escrava sua dentro dessa casa Aí você limpando muda a pra sua casa. sujeira? Liz, é sempre o mesmo papo, eu não consigo conversar mais com É você. claro que é sempre o mesmo papo, é sempre a mesma sujeira. Custa. Tá bom, Liz, tá bom. O que você tá preciso- fazendo? Você vai pra onde? Eu vou trabalhar, Você né? pensa que você... Trabalhar não, você vai ficar aqui, você vai me Mas o que ouvir. eu faço, Liz? Ô, Fred, agora você tá se enganou? Porque quando a gente namorava, você me dava atenção. Morreu aquele Fred? Se fosse o caso, quando a gente namorava, você nunca reclamou de fazer nada pra mim. É o quê? Tá bom? Fred, volta aqui, Tchau, que Liz, você tchau, vai tchau. falar comigo agora que a casa é sua. Olha só, me deixa falando sozinha. Meu trabalho, o que é que se dane? Foi trabalhar. Não é possível, nem o próprio prato. Não é possível. Não é possível que ele não ache que ele tem obrigação nenhuma aqui nessa casa, que eu tenho que fazer tudo sozinha. Trabalhar e arrumar? Não é possível. Dobrar a própria roupa, custa. Eu quero saber, cai a mão? Não cai a mão. Não cai a mão fazer isso daqui. Mas não, deixa para a escrava. Vai, arruma, trabalha, passa, cuida de mim, faz tudo. Meu trabalho que lute. E ainda tem a cara de pau. Gente, não é possível que um homem seja assim, sério, não é possível. Não dá pra mim. E ainda tem a cara de pau de falar pra eu largar meu emprego. Ele tá pensando que eu sou o quê? Escrava? Nem pensar. Ele quer o quê? Que eu morra de solidão. Morra de solidão nessa casa, né? Porque ele não percebe, fica com a cara grudada no celular. Mas eu fico o quê? Me sentindo sozinha aqui nessa casa. Sentindo sozinha não, né? Eu e a bagunça. Porque não é possível. Mas não. Entra, fica com a cara enfiada no celular e não tá nem aí pra mim. Nem aí pra nada. E é por causa disso que eu me estresso. Olha aqui. É por causa... Não. Não, ele não fez isso, não. Não. Quer saber? Cansei. Por mim, ó, deu. Eu não sou escrava de ninguém, não sou bagunça de ninguém. Ou ele começa a fazer as coisas aqui nessa casa, ou ele vai passar fome. Agora eu quero saber como que ele vai se virar, porque eu não mexo mais um dedo. Deu pra mim. Fala aí, Fred. Fala aí, amigo, tranquilo? Não te vi, desculpa. Pô, mano, que cara é essa, velho? Adivinha. Brigou com ela de novo, né? Cara, O que eu não aconteceu, consigo rapaz? entender, eu não consigo entendê-la, cara. É simples, eu boto o sustento em casa, eu levo comida pra casa, ela faz a comida e deixa tudo pronto em casa, ela arruma a casa. Tá certo.
Eu não consigo entender, cara. Meu horário de almoço já é curto. Ela fica reclamando ainda. Não liga não. Você sabe que mulher é assim mesmo, né, cara? Relaxa, fica Cara, tranquilo. é simples. A gente leva o sustento e ela administra a casa. É simples, mas ela não faz isso. Não faz nem o mínimo. Não, você não sabe. Minha mulher, ela veio com esse papinho aí também. Não, eu tenho que trabalhar, fazer as coisas dentro de casa. Não, mas eu sou esperto, ó. Cheguei cortando logo. Esse dinheiro do shopping, do salão... Unha, Tá acrigel caro, ainda, tem que fazer manutenção. Ela acha que sai da onde, cara? Complementa da Do onde? seu bolso. Sai do nosso bolso, cara. O dinheiro pra ajudar. Pô, não aguento mais isso Não, mas cara. relaxa, eu te entendo. Quer saber? Vou tomar gelado. Agora, por favor, cara. Você é o único que me entende. Ei, galera, boa tarde. O sangue de quem que esquentou aí vendo essa peça, hein? Só o meu? Os meninos não esquentou, não? Ah, esquentou, teve um menino lá, levantou a mão. Pessoal, muito bom estar aqui de novo, nesse tempo para a gente conversar um pouquinho sobre coisas tão importantes que vão influenciar as decisões que vão determinar o futuro de vocês. Estou muito feliz que você está aqui. E esse é o nosso segundo episódio, né, da série Sexualidade, né, que a gente está trabalhando. Então, a gente, sem perceber, a gente vai recebendo informações que vão tentar sempre causar divisão entre homem e mulher. E a culminância dessa divisão no seio familiar, no cenário da família, a gente acabou de ver aqui nessa peça. Uma troca de farpas, de agressões verbais, de acusações, um querendo cobrar responsabilidades do outro, mas não conseguem compreender e entender o projeto de Deus para nós. E para nós, enquanto ser humano, filho de Deus. Acredito que todo mundo aqui quer casar, né? E se você quer casar, você precisa pensar que você precisa ser um bom parceiro para sua esposa. E você, menina, precisa ser uma boa parceira para o seu marido. Então, é importante que você entenda qual é o plano de Deus, o que Deus espera de você, menino, menina, homem, mulher, para que você desfrute da bênção de viver em família, da bênção de desfrutar da relação conjugal, do casamento. Eu sou casada há 13 anos. Eu falava uma frase, quando eu era solteira, nem sonhava em conhecer Jonelis, eu falava que eu jamais casaria com um homem o qual eu tivesse que mandar nele. Aí eu falei isso um dia no trabalho e um colega de trabalho olhou para mim meio surpreso, olha, ela não quer mandar em homem, que legal, nossa, diferente você falando isso, que a gente ouve sempre ao contrário, né? Eu falei assim, mas eu também não quero casar com um homem que ache que ele mande em mim. Aí eu botei uma interrogação na cabeça dele, né? E a gente vai entender um pouquinho sobre essa relação que existe entre homem e mulher. E a gente ouve tantas coisas. A gente fez a divulgação aí, né, desse encontro de hoje. A gente colocou alguns nossos aqui, falando algumas frases, né, feitas aí, que a gente sempre ouve, né? Que alimenta essa rivalidade, que alimenta esse boicote do inferno sobre o plano de Deus. E, aliás, tem muitos preocupados, porque alguns que fizeram não estão namorando, nem não tem nenhuma pretensão e estão achando que queimaram o filme deles, né? Mas a gente vai, né, dizer aqui que eles estavam apenas encenando. Queridos, eu sou casada há 13 anos. Você me conhece como Thaís, pastora Thaís, casada com o pastor Jonelis, mãe de 2 filhos lindos, Caleb e Abner. Caleb se batizou até no último batismo. Você me conhece dessa maneira, mas eu queria que você conhecesse uma outra parte da minha história, que você não vivenciou, né? Porque você não nasceu na mesma época que eu. Você nasceu depois. E eu quero apresentar para você a Thaís adolescente e a Thaís jovem. Por que eu quero falar isso? Porque
porque eu quero que você entenda que tudo que eu vou dizer aqui, eu não estou falando sobre algo que eu não vivi, ou que eu não sei o que é. Eu cresci numa família simples, eu me tornei uma adolescente, desde criança, completamente comprometida com os estudos. Eu sempre fui muito aplicada, sempre gostei muito de estudar. E sempre cresci ouvindo e desejando que eu precisava me preparar, me capacitar, estudar para eu ser uma boa profissional, para eu ser uma profissional bem-sucedida e adquirir a minha estabilidade financeira, e depois de ter um bom emprego e já ter alguma estabilidade, então eu encontrar alguém para me casar, né, e me casar e ser feliz para sempre. E esse era o meu plano. Alguém tem algum plano diferente desse? Não? Acho que vocês pensam da mesma maneira, né? A maioria aqui. Todo mundo quer se desenvolver profissionalmente, ser bem-sucedido na área profissional, na área financeira. Muitas meninas dizem que não querem depender dos seus maridos. Eu também falava isso. E eu cresci, eu estudei, eu me formei primeiro na área técnica, do ramo de construção civil. Trabalhei durante 5 anos nessa área. Comecei a trabalhar aos 17 anos, como estagiária, e depois ingressei no mercado de trabalho de fato. E eu precisava trabalhar para bancar a minha faculdade, porque eu não tinha quem, né? Meus pais não podiam fazer isso por mim. Então, eu comecei a trabalhar cedo, eu me estabeleci de alguma maneira. Depois de 5 anos, iniciei a faculdade de administração, cursei. Nesse período, eu consegui um emprego na área, atuei durante 8 anos na área de administração. Fui muito feliz enquanto estive ali. E nesse meio tempo desses 8 anos, eu conheci o meu marido, me casei e recebi um chamado pastoral. Fiz a faculdade de teologia para me preparar, e em 2013 eu abri mão do meu trabalho, e eu já contei isso para vocês aqui no último Papo Reto. Quem não estava e não viu, pega lá e assiste. Em 2013 eu abri mão do meu trabalho e fiquei apenas na atividade pastoral, onde eu me realizo. É o meu segundo maior chamado, porque o meu primeiro chamado é ser mãe e esposa, ou esposa e mãe. Então, o que eu vou dizer para você aqui não é fruto de alguém que não sabe o que você pensa, o que você sente, o que você deseja, o que você anseia. Eu estou falando de algo que Deus foi construindo dentro de mim ao longo da caminhada. E glória a Deus, porque eu encontrei Jesus nesse caminho, no meio desse caminho, e eu decidi viver para a glória dele, e eu decidi que eu iria abrir mão de qualquer coisa que pudesse boicotar esse projeto de Deus na minha vida, impedir que eu vivesse os planos dele para a minha vida. Então, eu caí dentro, aprendendo da palavra, pedindo para o Espírito Santo me trabalhar em mim e fazer algo novo dentro de mim. E é interessante a gente observar que os conflitos, eles existem no relacionamento porque existe uma dificuldade de compreender algumas coisas. A maioria dos relacionamentos, né, dos casamentos que acabam, que terminam em divórcio, a maioria deles, a causa não é assim por uma questão pontual, muito séria, tipo uma traição, né, alguma questão onde não houve verdade. A maioria dos relacionamentos, eles vão se deteriorando ao longo do tempo por questões simples, porque não há a tal da compatibilidade. Alguém já ouviu falar isso? Por que seu relacionamento acabou, seu casamento acabou? A gente não foi compatível, não teve compatibilidade. Alguém já ouviu isso? E, na verdade, eu quero falar para vocês que a questão não é que falte compatibilidade. Porque, na verdade, nunca homem e mulher serão compatíveis, porque são diferentes. Mas homem e mulher podem se complementar.
A grande questão é que existem duas palavrinhas, e eu quero que você guarde isso, guarde essas palavras, porque elas serão como uma chave para a sua vida. Existem duas palavras que nós precisamos entender, e essas palavras, elas vão reger todo o relacionamento, inclusive o relacionamento conjugal, que é honra, ou melhor, princípios e responsabilidades. Vamos lá? Todo relacionamento, ele é baseado, precisa ser fundamentado em duas palavrinhas: princípios e responsabilidades. E o que são princípios? Eu fui lá para o dicionário para definir bem, né, o que seria a palavra princípio, e dentre tantos significados, o que mais se aplica ao contexto que a gente está abordando aqui é a seguinte definição: princípio é o que fundamenta ou pode ser usado para embasar algo. Princípio é o que fundamenta ou pode ser usado para embasar alguma coisa, para dar subsídio, para ser a base, o início de algo, o que vai sustentar. E responsabilidade? Responsabilidade é o dever de responder pelo próprio comportamento, uma obrigação. Então, nós precisamos entender quais os princípios que regem um relacionamento e quais as responsabilidades inerentes a um relacionamento conjugal, a um casamento. E quais são esses princípios? São 2 princípios que eu posso destacar aqui que regem um relacionamento conjugal, que rege uma relação de um casal. Primeiro princípio é o princípio da honra. E eu quero ler com você um texto de Apocalipse 5, versículo 13. A gente precisa pensar que Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus de honra. Ele é um Deus que ele deseja ser honrado. E nós precisamos honrá-lo. Olha o que diz Apocalipse 5,13. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Em 1 Timóteo 1:17, a gente lê também, ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todo o sempre. Nosso Deus, ele é um Deus de honra. E é interessante a gente observar que, apesar de Deus ser soberano, criador de todas as coisas, ele é o cara, como diz aí um videozinho que a gente ouviu, ele que tem a patente alta e o bigode grosso. Ele é o cara, e ele, mesmo sendo o cara perfeito, ele ainda assim nos constrange, porque mesmo sendo um Deus perfeito e a gente sendo tão falho e tão pecador, ele decide também nos honrar. E olha o que diz o Salmo 8, versículo 4 e 5. Pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e honra. O Deus soberano, criador de todas as coisas, ele é um Deus de honra, e ele também nos honra. Ele também nos honra quando ele nos faz a sua imagem e semelhança e dá a gente, homem, o privilégio e a responsabilidade de governar sobre toda a criação. E se Deus, ele é um Deus de honra, um Deus que honra, ele também espera que nós, seres humanos, homem e mulher, nos honremos uns aos outros. E olha o que diz Romanos 12, versículo 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal,
prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmos. Então, o Deus de honra, o Deus que honra, é o Deus que espera que a gente manifeste a glória dele na terra, nos relacionando de maneira honrosa. Filipenses 2:3 diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Nestes textos a gente vê o apóstolo Paulo colocando a proposta de intenção de coração que a gente deve ter. A gente deve considerar o outro em maior estima do que nós. A gente deve colocar o outro numa posição privilegiada em relação a nós. Muito diferente do que a gente viu aqui, né? Deus, ele nos fez para que a gente viva dessa maneira, para que a gente desfrute de relacionamentos de honra. No capítulo 13 ainda, né, de Romanos, versículo 7, ele diz ainda, deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Nós precisamos entender que os nossos relacionamentos precisam ser relacionamentos de honra. E o que a gente vê são pessoas egoístas, que entram no relacionamento esperando ser honrado, mas não tem nenhuma disposição para honrar, para agradar, para querer o bem do outro. Entram no relacionamento igual sanguessuga, que quer ser feliz, quer ser mimado, ser paparicado, mas não se dispõe também a ser aquele que vai cuidar, ser aquele que vai considerar o outro em grande estima. Nós precisamos tomar como algo muito precioso esse valor, esse princípio, o princípio da honra. Guardem isso. E o segundo princípio que precisa reger qualquer relacionamento, é o princípio do amor. 1 João 4, 7 e 8 diz: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, o próprio Deus, ele é o amor. E Ele espera que nós nos relacionemos em amor, que nós o amemos e que os nossos relacionamentos sejam relacionamentos regados por amor. João 13, 34 e 35 diz assim: um novo mandamento lhes dou, amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Se você quer se casar e ser feliz, lembre-se que antes de desejar ser honrado, ser honrada, honre. Queira o bem, queira ser bom, queira fazer essa pessoa feliz, ame essa pessoa. E nós falamos que existem princípios, vimos aqui o princípio da honra e o princípio do amor, e falamos sobre responsabilidades, e a chapa vai começar a esquentar agora. Porque nós precisamos entender quais responsabilidades é inerente à natureza masculina e quais as responsabilidades é inerente à natureza feminina quando se trata de relacionamento conjugal. E nós vamos começar aqui a estudar um pouquinho e ver um pouquinho essas características. A primeira responsabilidade que Deus dá ao homem, nós falamos sobre ela, falei aqui um pouquinho, e nós vamos agora desdobrar, é a responsabilidade de exercer autoridade. Se Deus dá ao homem a missão de governar, Deus dá ao homem autoridade para isso. Quando Deus veio aqui no Éden e foi procurar Adão e Eva, Ele procurou por Adão, pelo homem. Ele foi cobrar
de Adão o que aconteceu. E olha que não foi Adão que colocou a mão lá no fruto primeiro, foi Eva. Mas ele tinha a responsabilidade de exercer a autoridade que Deus deu a ele e não permitir que Eva fizesse o que ela fez. E a gente vai ler lá em Efésios 5, 22 a 24. A palavra diz assim: mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Lembra da minha frase? Que eu disse que eu não ia casar com um homem que eu tivesse que mandar nele, mas também não ia casar com um homem que mandasse em mim? Me ferrei. Nesse texto, o apóstolo Paulo, eu amo esse texto, gente, eu amo Efésios, e eu amo esse texto, por quê? Porque ele fala exatamente de que maneira Deus espera que homem e mulher se relacionem e sejam bem-sucedidos e felizes. E aqui a gente vê Paulo começando a falar sobre a autoridade do homem em relação à mulher. Ele coloca e compara a autoridade do homem em relação à mulher, a mesma autoridade que Cristo tem sobre a sua noiva, sobre a igreja. E diz, olha, assim como Cristo é o cabeça da noiva, do seu corpo, que é a igreja, o homem, ele é o cabeça da mulher. E essa é uma questão delicada porque nós não entendemos o que é autoridade. Porque a maioria das autoridades que vem sobre nós, a começar pela autoridade federal, né, da nação, quantos abusos de autoridade nós vivenciamos ao longo da nossa vida. Seja nesse contexto, né, no contexto social, no contexto político, seja no contexto familiar, seja de repente no contexto estudantil. Quantas autoridades não souberam exercer a autoridade como deveria? Porque a autoridade que ela é saudável e é a autoridade que é exercida em amor. Aí a gente volta lá no princípio. O homem, ele precisa entender que a autoridade dele não será exigida se ele tiver nas suas decisões atitudes regadas de amor. Mas as pessoas, e o que a gente vê, não são pessoas exercendo autoridade, são pessoas autoritárias. Pessoas exercendo autoritarismo. E autoritarismo é alguém que exerce autoridade de maneira abusiva, preocupada apenas com o seu bem-estar e com seus interesses, a despeito, em detrimento do interesse do outro. E às vezes dentro da nossa casa, a gente vê cenários onde a liderança masculina não exerce autoridade, mas é autoritário. E isso começa a causar em nós uma estranheza. Nas meninas a estranheza é, jamais eu quero me casar com um homem igual a esse. E nos meninos a gente vê meninos que se desenvolvem dessa maneira, porque replicam aquilo que vê todo dia, ou são meninos omissos. São homens, se tornam homens omissos, que também é uma distorção. A autoridade, que é a autoridade saudável, a autoridade que Deus espera que você, homem que está aqui, e que ouve essa palavra, que você exerça, é a autoridade aonde você se importe com o bem-estar daquilo que foi confiado a você como responsabilidade de governo.
Então, quando você tiver a sua família, homem, menino, você precisa olhar para a sua família e pensar, cara, eu tenho a responsabilidade de governar minha casa. Tudo que eu decidi aqui, ou eu vou abençoar a minha casa, ou eu vou detonar com ela. Então, por isso, você precisa buscar estar conectado com Deus, para você entender e discernir qual é a vontade de Deus para a sua casa. Você precisa se alimentar da palavra de Deus para entender o que Deus espera de você como marido e como pai quando você tiver filhos. Para que a sua autoridade seja uma autoridade que abençoa a sua casa. E sabe, quando o homem ele não lança mão da sua autoridade, muitas vezes ele tem dificuldade de exercer autoridade porque ele viveu num cenário onde as mulheres eram a autoridade da casa. Então ele não aprendeu a exercer a autoridade. Do contrário, e aí ele vai para o relacionamento onde ele se omite. Quando ele não encontra uma mulher igual à mãe dele, autoritária, ele encontra uma mulher que vai sofrer pela falta de iniciativa dele. Ele vai empurrar essa mulher para o lugar de governo e de autoridade que muitas vezes ela não quer estar. Eu já cansei de ver mulheres assim, onde elas não querem assumir a iniciativa do governo da casa, mas o marido é um banana, faz nada. Meninos, não tenham medo de liderar. E sempre que vocês forem liderar, eu estou falando de casamento, tá? Já deixei isso claro aqui. Namoro é para vocês se conhecerem. A autoridade que está sobre sua namorada é a dos pais dela ou dos responsáveis dela. Hoje você precisa ministrar amor, amar, cuidar, zelar, proteger. Então, nós precisamos entender que a autoridade que Deus espera que você exerça é uma autoridade onde a sua casa se sinta guardada, segura, protegida, cuidada. Bom, se Deus confiou ao homem a responsabilidade de exercer a autoridade de governar, Deus ele confia à mulher a responsabilidade de se submeter à liderança do seu marido. E nesse texto fala sobre isso, né? Eu vou voltar e lê-lo novamente, porque agora a gente vai dar atenção à questão que se refere à mulher. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, também como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. E a gente tem muita dificuldade. Eu já contei para vocês aqui, não lembro se eu contei da última vez, quando eu me deparei com esse texto. Algumas versões, no lugar de se submeter, né, sujeite-se, tá, obedeça. E eu me lembro de uma vez que eu e Jonelis estávamos, né, em divergência em um assunto no início do casamento, e ele falou assim, você tem que me obedecer. Aí eu falei para ele, você não é meu pai para te obedecer. E aí ele foi para um lado, eu fui para o outro, e eu fui para o outro chorar, né? Eu sempre faço isso. Aí ele acha que eu estou chorando por ele, aí no final eu já estou chorando com Deus, não tem nada a ver mais com ele. E ele fica se achando. E aí eu fui para a presença de Deus para poder falar, Deus, eu não aceito isso. Por que a gente não consegue se entender nisso? Ele acha que ele tem que mandar em mim. Aí Deus falou assim, pega a Bíblia. Aí eu peguei a Bíblia. Aí o Espírito me levou a esse texto. Porque eu sabia, né, desse texto. Eu falei assim, vou lá naquele texto para aprender. Tem alguma coisa que eu não peguei o pulo do gato, gente. Não é possível. E aí eu li o texto. E na versão que eu estava lendo, estava assim, mulheres, em tudo obedeçam aos seus maridos. Eu ferrou. Falei, Deus, então me ensina, porque está difícil. Aí eu fui lendo o negócio e o negócio foi esquentando. Por quê? Primeiro, deixa eu deixar essa parte para daqui a alguns minutos. Por que nós temos tanta dificuldade de entender a questão da submissão? Eu falei isso e vou repetir.
Porque, na verdade, se submeter não é ser sujeita a qualquer coisa. Se submeter é se submeter à missão de alguém. Quando a gente vai olhar o texto original dessa parte da escritura, no grego, a palavra que é usada para sujeição, deixa eu achá-la aqui. Não estou achando. Vai lá. Eu esqueci a palavra agora, eu peguei aqui. A palavra usada para sujeição tem uma outra conotação, porque hoje a gente fala que se sujeitar é alguém que deve obedecer a alguém a qualquer custo, né? Em detrimento da sua vontade. E, na verdade, o que o texto está falando, a palavra original do grego, diz respeito a estar sob a liderança de. Então, quando Deus fala e espera que a mulher se submeta ao marido, não é a mulher aceitar qualquer coisa porque ela tem que ser submissa ao marido. Aí tem um tal até que a morte os separe, que o pessoal não entende nada, né? Na verdade, Deus espera que nós nos submetamos à liderança do marido, do homem, nós mulheres. Se submeter é estar sob a missão de. Deixa eu ver aqui. Romanos. Peraí. É porque eu não virei a página, gente. A palavra é hipotasso, a palavra lá no grego. Bom, e é interessante a gente observar também que quando a mulher ela encontra um homem que não exerce a autoridade dela como ele deveria, ela não está isenta da sua responsabilidade de se submeter. Olha o que Colossenses 3:23 disse: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Esse texto, ele está no meio de um texto que fala sobre relacionamentos, inclusive relacionamento conjugal. E ali, o apóstolo Paulo, ele está falando que tudo que nós fizermos, a gente deve fazer como se fosse para o Senhor. Se o homem, ele não exerce a autoridade como Deus espera que ele exerça, você não está autorizada a sair debaixo da liderança dele, porque ele não é um bom líder. Você precisa honrar a ele, porque honrar a ele honra a Deus. Aí eu vou sofrer as consequências da desobediência dele? Eu acho que é melhor a gente sofrer as consequências acertando do que sofrer consequências errando. Porque certamente, se você se rebelar no seu casamento contra o seu marido, em algum momento, as consequências serão muito mais desastrosas do que se você obedecer. Eu quero contar para vocês uma experiência que eu e Jonelis vivemos quando nós compramos a nossa primeira casa. Nós compramos a casa para reformar a casa. E aí, grana curta, né, e tal, e a gente falou, vamos fazer assim, vamos fazer assado, tá, vamos mexer nesse cômodo. E quando chegou na cozinha, a cozinha ela era pequena. E a gente não tinha na casa uma sala de jantar. Eu falei, Jonelis, vamos aumentar essa cozinha, porque tem espaço, e a gente faz uma cozinha americana, com uma mesa, né, para poder a gente conseguir, né, ficar bem alojado. E ele, não, vai gastar muito, para com isso. E a gente comprou a casa que era dos pais dele. Eu vivi aqui o tempo todo assim, não tem problema não. Falei, Jonelis, pelo amor de Deus, a gente vai mexer na estrutura, vai mexer em tudo. Faz logo isso, para depois ter que mexer de novo. Aí ele, não vai fazer isso não. Aí eu comecei a ficar nervosa. Aí eu falei assim, Jonelis, pelo amor de Deus, me ouve. Aí eu apelei para o emocional. Falei assim, cara, você imagina quando a gente receber os seus pais aqui em casa? Vai ficar tudo muito apertado, não vou conseguir recebê-los da maneira que eu gostaria, não sei o quê. E nada resolvia. E ele teimava que não ia fazer o cômodo. Falei, gente, eu não aceito isso.
Mas eu não posso passar por cima da autoridade dele, eu não posso chegar para o pedreiro e falar, faz. Eu não posso ir lá no material de construção, comprar as coisas e mandar fazer. Deus, pelo amor de Deus. E a gente não chegava a um denominador comum. Falei assim, Janelis, quer saber de uma coisa? Vamos fazer o seguinte, esse cômodo vai sair se Deus quiser. Se Deus não quiser, não vai sair. Ele, isso mesmo. Falei, pois é, então, se Deus quiser que saia, Ele vai mudar o seu coração. Mas se Deus não quiser que esse cômodo saia, Ele vai mudar o meu coração. E eu comecei a orar, não falamos mais no assunto. Está a obra tocando, a obra está andando, beleza. Quando vai chegando, assim, o final da obra, que tipo assim, vamos decidir, sai ou não sai? E eu comecei a conversar com ele. E aí a gente lembra que Deus, eu falei que Deus liberou sobre nós, mulheres, um atributo dele, que é o atributo da sabedoria. Então, aí eu lancei mão dela. Eu falei assim, Janelis, então, a gente precisa decidir, né? Se a gente vai fazer ou não aquele cômodo. Eu estava pensando que se a gente fizesse cômodo, e eu comecei a apresentar as vantagens de ter aquele cômodo. Eu comecei a apresentar para ele assim, olha, a gente não vai gastar tanto, porque a gente só vai precisar comprar tijolos e cimento. E a tinta que vai botar na parede, 2 portas e uma báscula. E aí eu fui falando, falei, se a gente colocar na ponta do lápis, o custo-benefício não é tanto assim, dá para a gente fazer. Mas, você que sabe. E tocando barco. E a obra foi andando. E chegou um dia, eu falei assim, e aí, Janelis, o que a gente vai fazer? Vamos ou não vamos fazer o cômodo? Vamos lá comprar o material. Eu, yes! Meninos, foi muito difícil. Porque minha vontade é desganar ele. Porque eu queria aquele cômodo. Só que eu não podia passar por cima da autoridade dele, porque ele era o meu marido. E existiam muitas outras coisas na casa que eu queria mudar e ele não queria. E não mudou, ficou como ele queria. E eu fiquei em paz. Não fiquei plenamente satisfeita, mas fiquei em paz. Por quê? Porque nós precisamos entender que nós não podemos negociar princípios. E eu não podia deixar de honrar o meu marido. Se eu ultrapassasse a liderança dele, eu iria desonrá-lo. E engraçado que a vida foi, né, mudando, nós vendemos essa casa, nós viemos morar aqui próximo à igreja, num apartamento, a pandemia chegou, então um apartamento com 2 crianças ficou um negócio meio impraticável, e a gente começou a orar, pedindo a Deus para nos mostrar onde a gente deveria, qual investimento a gente deveria fazer para ter a nossa própria casa. E nós conseguimos encontrar um terreno num lugar legal, nós compramos esse terreno e nós estamos acabando de construir a nossa 2ª casa. A primeira foi vendida. Gente, e o homem ficou nojento, porque um monte de coisa, eu falei, precisa disso não, menino, não, quero assim. Ei, Jesus, eu estou colhendo o que eu semeei lá atrás. E a gente é muito feliz com o que Deus está fazendo hoje. Sabe, às vezes, se submeter à liderança do marido é doído. Eu não estou dizendo que assim, faz, tranquilão, tipo, estou de boa. Não é, não. Às vezes a gente vai ter que renunciar à nossa vontade. Mas se a gente se submeter à liderança do nosso marido, a gente vai honrar Deus. E se nós vamos honrar Deus, Ele vai nos honrar. E nós seremos plenos e satisfeitos naquilo que Ele nos der. Eu estou falando isso, eu estou falando da minha vontade. Mas Deus, Ele fala com Ele. E a gente precisa ser sensível para a gente não comprometer, meninas, a voz de Deus, não colocar ruído entre Deus e o homem. Nós precisamos ter sabedoria. Nós precisamos ser auxiliadora, aquela que vai contribuir com a voz de Deus. E também estarmos sensíveis para ouvir a voz dele. Vamos caminhar. Bom, primeira responsabilidade do homem, autoridade. Primeira responsabilidade da mulher, submissão. Segunda responsabilidade do homem, amar.
Quando a gente lê o texto de Efésios, agora 5, agora versículo 25, está assim: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Lembra que eu falei que o negócio ia esquentar? Esquentou agora. Porque quando eu estava lá chorando, dizendo para Deus que eu não queria me submeter ao não queria obedecer ao meu marido, e Deus me mostrou na palavra que eu deveria obedecê-lo, me submeter à liderança dele, eu falei assim: Deus, me explica melhor isso. Eu continuei lendo o texto e eu cheguei neste versículo. E eu vou ler de novo para você prestar atenção. Olha só. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Gente, quando eu cheguei nessa parte, eu falei: tadinho do meu marido. Porque assim, obedecer, às vezes é complicado. Mas assim, não vai arrancar pedaço, né? A gente fica triste. Mas cara, a responsabilidade dele era me amar, mas não é me amar de qualquer maneira, não. Era me amar como Cristo amou a sua igreja. E como que Cristo amou a igreja? Fala, gente. Ele amou a igreja ao ponto de se entregar por ela, ao ponto de morrer por ela. E eu queria lembrar uma coisa para vocês. Quando Jesus, ele estava para ir para o Getsemane, ele sabia que ele veio aqui, né, para cumprir o propósito dele de morrer e ressuscitar, né, e assim religar a gente a Deus. Ele sabia de tudo que ia acontecer com ele. Mas quando ele estava lá no Getsemane, ele fez uma oração. E qual oração que ele fez? Deus, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que acima de tudo seja feita a sua vontade. Sabe, Jesus também, ele não queria passar pelo que ele passou, se fosse falar sobre o prazer de estar ali. Mas ele não negociou a sua responsabilidade de salvar a noiva, a sua igreja. E vocês, meninos, vocês precisam entender que Deus, ele capacita vocês a amar as mulheres que vocês terão, as esposas de vocês, a amá-las assim como Cristo amou a igreja. E quer dizer então que você vai ter que morrer, você vai ser crucificado? Não. Jesus, antes de entregar o seu corpo, ele entregou a sua vontade, porque a vontade dele não era de ir para a cruz. A vontade dele era ser livre desse momento, porque ia ser doído. Mas ele cumpriu o seu propósito. Ele foi obediente. Cara, amar a sua esposa vai muitas vezes requerer de você sacrificar a sua vontade. O que a gente vê são muitos homens exercendo uma autoridade egoísta. Uma autoridade aonde, porque ele tem autoridade, o meu pirão primeiro. Tem ditado? Farinha pouca, meu pirão primeiro. A gente vê homens aonde, tipo assim, vou comprar o celular. O celular dele é o top. O da mulher é o que der para comprar. A mulher quer trocar o sofá. Ele quer viajar para o Chile para ver o jogo do Flamengo. E aí, ele abre mão, ele não considera a vontade da mulher, porque ele quer primeiro satisfazer a sua vontade, até porque ele é a autoridade, ele manda e desmanda, não é assim. O amor que Deus espera que você desenvolva dentro da sua casa, pela sua mulher e pela sua família, é o amor onde você não pense primeiro no seu bem-estar, mas você sacrifique muitas vezes o seu bem-estar em prol do bem-estar da sua família. Esse é o amor sacrificial. Então, todas as vezes que você pensar em ter uma família, todas as vezes que você pensar em ser bem-sucedido naquilo que você fizer, pense: eu preciso amar
a minha esposa e a minha família como Cristo amou a igreja. Eu preciso estar disposto, muitas vezes, a abrir mão de algo para mim, de um privilégio, em prol da minha família. Isso é o amor sacrificial. Colossenses 3,19 diz assim: maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. 1 Pedro 3,7 diz assim: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então, nesses textos, nós vemos aqui Deus, ele direcionando o homem a não tratar a mulher com amargura, considerar a mulher como vaso mais frágil. E, gente, nós somos frágeis. E eu adoro ser frágil. Porque eu tenho quem faz para mim. Para com esse negócio de querer fazer tudo. Você não depende de ninguém? Depende. Você aguenta pegar peso? Aguenta. Aguenta. Você anda sozinha na rua? Não anda. Tem medo de ser assaltada, ser estuprada. Para de bobeira. A gente é frágil. E glória a Deus por isso. Nós somos sensíveis, delicadas. Meninos, não é de qualquer maneira que vocês vão falar com a gente, não. Tem que falar com educação, com delicadeza. A gente chora à toa mesmo, entendeu? Não é de qualquer maneira. É um amor sacrificial. Se o homem tem a responsabilidade de amar a mulher como Cristo amou a igreja, qual é então a nossa responsabilidade? A nossa responsabilidade é respeitar o marido. Está lá em Efésios 5, agora o versículo 33. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Respeitar alguém é você considerar a liderança dela, a opinião dela, é você não desonrá-lo. Quando você respeita, você valoriza a honra. Aqui a gente vê a relação direta entre amor e respeito. Enquanto o homem precisa exercer um amor sacrificial pela esposa, a mulher precisa corresponder a esse amor com respeito. O respeito refere-se a considerar a liderança do marido em detrimento da sua vontade. E é o que nós acabamos de falar aqui. Observem que no plano de Deus, essa submissão e respeito não são penosos, pois será fácil respeitar alguém de quem você recebe amor e um amor sacrificial. Esse ciclo se torna natural. Se o homem ele exerce um amor sacrificial, gente, eu vou me esforçar para me submeter a essa liderança e respeitar esse homem? Claro que não. É natural. A gente precisa fazer força. No plano perfeito de Deus, homem exerce autoridade com amor e mulher se submete com respeito. Bom, caminhando, outro par de responsabilidades. A terceira responsabilidade que Deus dá ao homem é a responsabilidade de proteger. Gênesis 2,15 fala assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então, a primeira missão, a primeira tarefa que o homem tem é a tarefa de cuidar, de proteger. O dever do marido de proteger sua esposa e seus filhos começa pela responsabilidade de exercer devidamente o seu papel de governo espiritual e estender essa cobertura de oração pela sua casa. Também envolve o papel de ensinar sua casa a andar na palavra de Deus e assim protegê-los da influência do mundo e do pecado. Além da proteção espiritual, eu penso que o homem ainda deve proteger sua esposa no âmbito emocional, sem excluir também, claro, a proteção física. Então o homem ele tem essa responsabilidade de proteger tanto no aspecto físico,
proteger do perigo, que a história não deixar andar sozinha na rua, né? Enfim, e também proteger a sua casa espiritualmente. Meninos, todas as escolhas, todas as decisões, todas as atitudes que você toma hoje pode influenciar a sua família no futuro. Quem aqui tem dificuldade com pornografia? Quem aqui tem dificuldade de ser fiel? Namora uma de olho na outra? Tem mais de uma namorada? Essa galera não começou com isso assim do nada, não. Se você olhar o histórico familiar dessa pessoa, desse cara, esse cara ele tem um histórico familiar de adultérios, de traições, histórico complicado nessa área. Então, o que quer dizer? A escolha que o seu pai, seu avô fez lá atrás, influenciou você hoje, porque você não consegue se libertar dessa questão. Mas Jesus pode te libertar, e se você tomar as decisões certas, você pode ser liberto. Agora, isso também nos ensina que, da mesma maneira que eu sofro o reflexo dos meus antepassados, eu influencio os meus descendentes. Então, o que você faz hoje influencia a sua casa no futuro. Se você recebe Jesus e é fiel a Ele, certamente a sua casa será abençoada. Receberá o reflexo disso. Agora, se você hoje é infiel ao Senhor, se você toma decisões hoje que alteram o curso da sua vida, ou que te alteram, a sua casa vai receber influência. Então, você tem que se preparar para ser um bom marido hoje. Para você proteger a sua casa. Proteger fisicamente, proteger espiritualmente e proteger emocionalmente. Seja um homem paciente, seja um homem que compreende, que ouve. Seja um homem manso, amoroso. Se o homem tem a responsabilidade de proteger, a mulher tem a responsabilidade de confiar. De confiar e descansar. Esse texto, né, de 1 Pedro 3,7 vai dizer assim, ó, do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil, né, e co-herdeiros do dom da graça, de forma que não sejam interrompidas suas orações. E tem um outro texto, que eu não estou achando aqui. Oh, Jesus. Enfim, tem um outro texto, está aqui, Efésios 5, 28. Não é. Pulou? Não sei. Tem um outro texto que vai dizer que as mulheres precisam se submeter à liderança dos seus maridos, assim como Sara, é a sequência desse texto de Pedro, assim como Sara se submeteu a Abraão. E como que Sara se submeteu a Abraão? Quando Paulo se lembra disso, ele está falando exatamente do momento em que Abraão, ele decide sair da sua terra, da sua parentela e ir para um lugar que eles nem sabiam qual era. Você imagina a sua Sara diante dessa situação? Gente, meu marido ficou doido. Como que eu vou sair com ele? Não sei nem para onde eu vou. E se a gente não encontrar um lugar para ficar? E se eu passar fome? E se eu passar frio? Como que vai ser? A Bíblia fala que Sara fez esses questionamentos. A Bíblia diz que Sara foi com seu marido. Ela confiou no seu marido. A Bíblia vai esperar que eu e você confiemos no nosso marido sem medo. Porque a liderança e as decisões estão sob a responsabilidade dele. Ele precisa proteger. E eu preciso descansar de que ele fará isso muito bem. Essa é a ideia e o plano de Deus. E por último, a última responsabilidade que Deus dá ao homem e à mulher, para a gente ir caminhando para o final. Deus dá ao homem a responsabilidade de prover.
Efésios 5:28 diz assim: da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher a si mesmo, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Percebam aqui que Deus dá a missão ao homem de alimentar e cuidar da sua esposa e da sua casa. A responsabilidade de prover o sustento para a família é a do homem, que é o sacerdote do seu lar, que é o líder da sua casa. Ele é o provedor. E é interessante a gente pensar um pouco sobre isso. Por quê? Porque muitas pessoas dizem que essa questão do homem ser o provedor e a mulher ficar em casa, que isso é coisa cultural. Isso é coisa cultural, os tempos mudaram. A gente não existe esse negócio de homem sai para trabalhar e a mulher fica em casa fazendo as coisas. A mulher também sai para trabalhar e o homem tem que ajudar nas tarefas da casa. Foi isso que a gente viu aqui. Eu queria que a gente pensasse um pouquinho, vamos sair um pouquinho de hoje. Vamos voltar um pouquinho na história. Vamos lá na pré-história, quando o homem ainda não tinha feito história. Porque a história é contada sob o olhar de alguém. Vamos lá no início, quando ainda não existia alguém que tivesse contado uma história para o homem. O homem começou a viver na terra. Imagina só, naquele tempo não existia casa com paredes feitas de tijolos. Naquele tempo não existia uma cama quentinha para dormir. Naquele tempo não existia supermercado para a gente ir lá fazer a compra do mês e ter um monte de coisa gostosa para comer em casa. Naquele tempo, o homem e a mulher precisariam procurar um lugar coberto, seguro, talvez uma caverna, uma gruta, enfim, debaixo de uma árvore. Um lugar seguro para viver. E como a ordem foi crescer e multiplicar, a mulher começou a gerar vida. Ela ficou grávida. E ela deu à luz. Quando ela engravida e dá à luz, ela tem um serzinho indefeso que depende dela para viver, porque o alimento daquele bebê está nela. Então, como que ficaria a alimentação deles? Porque o bebê está garantido na mãe. Já que ela está cuidando desse serzinho indefeso, o homem, que tem até mais resistência física, ele precisava sair para caçar, para buscar alimento para sua prole. E a mulher, naturalmente, ficava ali cuidando do seu clã, guardando, ensinando, a andar, amparando, tentando proteger de algum predador. Naturalmente a história começou assim. Então, quando a gente olha para a história e quando a gente olha para a palavra, nós vemos que isso não é algo cultural. Isso é algo natural. Percebem a diferença? Nós fomos nos adaptando e mudando o natural. Por isso que tem um monte de mulher descabelada aí, porque tem duas jornadas, Tipo eu, trabalho fora e trabalho em casa. Mas no plano natural, a condição natural do ser humano é que o homem seja o provedor e a mulher seja aquela que vai cuidar do seu ambiente familiar. Essa capacidade do homem de prover, ela foi dada por Deus. Meninos, certamente vocês vão se casar com uma mulher que vai trabalhar fora, que vai te ajudar no orçamento da casa, certamente. Porque nós, culturalmente, nos tempos de hoje, fomos treinadas assim. Só que você não pode pensar que a responsabilidade é dela, porque ela tem outra responsabilidade que eu vou falar agora, que é de administrar o lar. Meninos, nós podemos sair para trabalhar, mas a administração da casa não é do homem. Deus definiu bem. Naturalmente, o homem é aquele que sai para
buscar a provisão e a mulher é aquela que vai ficar cuidando e administrando a casa. Nós naturalmente fomos formados para viver dessa maneira. Nós mudamos a forma natural. Nós saímos para trabalhar. É pecado? Não, não é pecado. Só que a gente vai sofrer as consequências dessa alteração que nós criamos. Porque nós, mulheres, temos a tarefa de chegar em casa, administrar as demandas do lar. Que não é responsabilidade do homem. Você não pode cobrar do seu marido que ele tem que cuidar da casa, porque ele tem que ser o provedor. Você foi se meter a ser provedor porque você quis. Entende? Eu, às vezes, fico doida, porque eu não sei o que eu faço primeiro, porque eu escolhi ser uma profissional fora da minha casa. A gente não pode negociar princípios e responsabilidades. Mas é claro que se a mulher, ela sai e ela contribui no orçamento da casa, agora eu quero falar com vocês, meninos. Se ela sai e contribui com o orçamento da casa, preservando o princípio do amor, o que lhe custa olhar para a demanda dela e contribuir com a casa? O que lhe custa lavar a louça enquanto ela faz a comida? O que lhe custa não deixar a roupa espalhada, colocar uma roupa na máquina enquanto ela arruma a cama? Nós estamos trocando as coisas de lugar. A gente negocia princípios e a gente quer colocar como fundamento responsabilidades. E Deus definiu tudo muito bem. Nós precisamos, agora que a gente mudou tudo, né? A gente assumiu responsabilidade que não é nossa, a gente precisa agora lançar mão dos princípios de honra e amor. E você, menina, quando você tiver filho, você vai perceber que a coisa vai mudar muito. Porque um amor vai brotar dentro de você, natural. E você vai precisar escolher, e eu já falei isso aqui no Papo Reto passado, você vai precisar escolher ser uma boa profissional ou ser uma boa mãe. E eu te aconselho a não negociar a sua responsabilidade diante de Deus de ser mãe. Não terceirize isso. Você pode até comprometer o conforto da sua casa. Mas a gente não é o que a gente consome. A gente é o que Deus diz que a gente é. Sabe, uma boa profissional, eu, por exemplo, minha formação, né, técnica em construção civil, administradora, pastora. Um homem pode fazer isso muito bem, até melhor que eu. Pode ser um excelente técnico, pode ser um excelente administrador, pode ser um pastor excepcional. Mas nenhum homem será a esposa e a mãe que só eu posso ser. Isso nós não podemos negociar, porque isso não passa. Isso reflete na nossa eternidade. E para fechar o nosso encontro aqui, o que eu quero dizer para você, de tudo isso que você ouviu, o que você precisa guardar, Deus tem um plano perfeito. E eu preciso caminhar na direção dele. Eu preciso escolher lançar mão dos princípios que vão me fundamentar para que eu viva esse plano perfeito. E esses princípios são honra e amor. E eu preciso entender quais são as minhas responsabilidades diante de Deus, porque é delas que eu serei cobrada no grande dia, no dia do juízo. Eu serei cobrada das minhas responsabilidades. Hoje, nós assumimos responsabilidades que não são nossas. Pagamos um preço por causa disso. Estresse, ansiedade, depressão. Escolhemos isso e agora temos que administrar isso. Beleza. Eu, por exemplo,
eu não consigo não sair da minha casa. Se eu ficar 3 dias dentro de casa direto, eu bato pino, porque desde 13 anos de idade eu fico na rua o dia inteiro estudando. Eu não estou querendo dizer que você tem que anular quem você é hoje. Eu estou querendo dizer que diante da sua experiência de vida, da sua vivência, das escolhas que você vai fazer, você precisará lançar mão dos princípios e das responsabilidades que Deus confiou a nós. Não negocie, não negocie. Se você precisar negociar alguma coisa, negocie aquilo que Ele não te pediu para fazer. Mas viva e cumpra o seu propósito, porque dessa maneira você será feliz e realizado. Amém? Vamos orar? Eu quero convidar você, quero convidar o louvor, puder fazer um louvor, o pessoal do louvor. E eu quero convidar você agora a falar com Deus. Talvez agora, diante de tudo que você ouviu, você foi confrontado em muitas coisas. Talvez muitos valores que você trouxe e traz até aqui foram expostos à luz da palavra. E você percebeu que esses valores, eles nada têm a ver com a proposta de vida que Deus tem para você. E a sua cabeça às vezes fica muito confusa, porque o que você experimenta está muito distante do que a Bíblia propõe. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus, Ele é o seu amigo, o seu conselheiro, o seu professor. E Ele quer te instruir a encontrar a pessoa que Ele tem para que você seja o seu marido, a sua esposa. Ele quer te instruir a como se relacionar com essa pessoa. Ele quer te instruir a ser a mulher e o homem que você precisa ser, para que você seja realizado, para que você cumpra o seu propósito. Isso não quer dizer que você está isento de problemas. Eu e meu marido somos muito felizes, muito felizes. Nos sentimos realizados. Mas nós temos problemas. Nós administramos situações. Porque nós não estamos isentos disso. Somos diferentes e somos pecadores. Mas o Espírito Santo, Ele é gracioso. E quando a gente se submete a Ele, Ele coloca as coisas no lugar. Ele nos direciona. Ele nos faz errar menos. Coloque-se agora diante de Deus, enquanto a gente vai adorar o Senhor. E peça para o Espírito Santo de Deus te fazer tomar posse dessas verdades. E abrir mão de toda mentira que você trouxe até aqui, como uma verdade. Amém?